Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem? Estão felizes? O frio acho que está deixando a gente preocupado, né? Tem dia que parece que vai congelar. Aí chega no meio do dia, parece que tem que dar vontade de ir para a praia. Não dá para entender. Graças a Deus que hoje está um clima mais ou menos, né? Dá para a gente prestar atenção e ficar firmes aqui. Queridos, quero conversar com vocês sobre o reino de Deus. Tema novo, né? Ninguém sabe sobre o reino de Deus, verdade? Mas eu tenho pensado e estudado muito sobre o reino de Deus, porque eu penso que daqui para frente, na nossa sociedade, nós vamos precisar entender e viver conforme o reino de Deus, e não conforme ideologia política, seja ela de qual lado for. Não é a política que nós servimos. Amém ou não? Nós servimos a um Deus soberano, um rei soberano. Amém? Vamos lá. Vamos orar primeiro? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, a nossa vida é para te servir. A nossa vida é para te adorar. Fala conosco. Usa a tua palavra. Abre os nossos corações. Eu oro para que tenha corações com terra fértil aqui. Que essa semente que o Senhor lançar vai gerar frutos. Eu oro para que não haja nenhum empecilho de terra, nenhum problema de terra, mas que o teu poder seja aqui conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou estudando o reino de Deus no Evangelho de Marcos, e você pode abrir aí Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Abriram? Estamos na mesma página. O reino de Deus aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, diante desse texto, eu quero que você procure uma pessoa e faça algumas perguntas. Procure aí uma pessoa. Tem muita gente longe assim, ó. Acha alguém para você conversar agora. Hoje nós vamos conversar no culto, pode ser? Vamos conversar um pouquinho? Pergunta para essa pessoa aí, o reino de Deus já chegou? Responde. Aí o outro tem que responder, né? Alguém tem que responder. O reino de Deus já passou? O reino de Deus vai chegar? Como que é? Já foi? Vai chegar? É agora? Qual que é o tempo? Conversa aí com o seu amigo, vai. Pode conversar. Eu deixo conversar no culto. Chegaram num acordo? Chegaram num acordo? A resposta é não sabemos, né? Como que é a resposta aí? Já chegou? Ah, já chegou. Já chegou? Não vai chegar? Não? Então pergunta assim agora. O que é o reino de Deus? Pergunta aí. Pode conversar. O que é o reino de Deus? Já que já chegou, a maioria das respostas foi, já chegou, mas o que é? Responda, quem está em casa pode fazer os comentários no chat, que o João vai responder ali para vocês, tá?
Amém? Chegaram a uma conclusão do que é o reino de Deus? Amém, queridos. Olha só, o texto de Marcos, para mim Marcos era um cara bastante decidido, um cara que sabia fazer as coisas. Paulo chamou ele para as missões junto com Barnabé, e eles estavam no meio das missões. Marcos decidiu voltar, abandonou Paulo nas missões. Na verdade, Paulo disse que ele abandonou. Marcos tinha os seus motivos. Amém? Paulo ficou meio triste com Marcos por um tempo, mas depois, lá na frente, depois do que Marcos fez, a contribuição que Marcos deu para o Evangelho, tem um livro que ele escreveu, Paulo reconhece que Marcos era um homem de Deus. E o interessante é que a casa de Marcos foi uma das primeiras igrejas primitivas. A mãe de Marcos era uma casa, de certo devia ser uma casa rica, porque tinha um espaço para reunir o povo ali. E eu estou falando do contexto pós ali exílio babilônico, os judeus voltando para a terra prometida, conversão de novas pessoas. Então começou-se uma igreja ali, e Marcos estava ali presente, fazendo parte desse contexto, com a família dele. Família, né? Muito bem, ele escreveu esse primeiro evangelho, né? E depois, vale a gente pensar aqui que os judeus também já estavam se organizando novamente, depois do tempo que eles perderam e foram escravos, tanto que tinham sinagogas. E lá nas sinagogas, que eles se reuniam por vezes após vez, em um dos momentos eles pediam o Messias. Senhor, Senhor, envia-nos o Messias das profecias de Isaías, o Messias do Antigo Testamento, os Messias que eles sabiam quem era. Então, os judeus pediam isso, né? Eles pensavam que iria ser um Messias rei, como Davi foi, todo poderoso, bonitão, né, que fez umas bobagens, mas tudo bem, depois Deus cuidou dele. Na cabeça dos judeus, inclusive até hoje, alguns acham que esse rei desse reino vai ser poderoso, glorioso. Naquele contexto, eles também achavam que ia ser um super reino, vamos assim dizer. Então Jesus aparece simples, de sandália, caminhando, sorrindo para as pessoas, com nenhuma característica de rei, com nenhuma característica de poderoso. E os judeus falaram: não, esse daí não é, não, quero outro. Não quero esse, quero outro, né? Vamos olhar para o texto agora, passa para o próximo, por favor. Então, eu quero dividir esse primeiro versículo em 4 partes. E no versículo 15 está dizendo: é chegado, o tempo é chegado. Pode ir mais um? Aí. Isso, olha lá. O tempo é chegado. Quem falou isso? Jesus. O tempo é chegado. É o Messias que os judeus estavam esperando. Ele foi ensinar onde? Na sinagoga isso. O tempo é chegado. Ele foi falando para as pessoas. As boas notícias é: o reino chegou. Eu cheguei. O Messias chegou. É essa a tradução aí dessa primeira parte. O Messias chegou. É chegado. O tempo é chegado. E aí, o segundo ponto, o reino de Deus está próximo, não é isso? O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está agora acessível. Nós podemos tocar, nós podemos fazer parte, nós podemos trazer essa dinâmica da vontade de Deus para a nossa realidade agora. Nós não precisamos mais esperar alguém super especial. Já chegou esse alguém super especial. Agora você vai começar a viver conforme Jesus ensinou. Esse reino está acessível. O reino de Deus está próximo. Está perto. Amém? Glória a Deus. Amém.
como que a gente entra nesse reino? Como que a gente participa desse reino? Nós estamos nas aulinhas de batismo. Quem vai fazer batizar aí? Levanta a mão ali, glória a Deus, a Pamela, os 2 meninos lá em cima. Nós estamos conversando na aula de batismo sobre crer, se arrepender e crer. Amém? Crer e se arrepender. É a porta de entrada para o reino de Deus. Olha o texto diz: arrependam-se. Ou seja, muda de atitude, muda a forma de viver, muda essa ideia. Marcos está escrevendo aqui para os gentios, pensando naquele povo que estava começando a se converter, pensando para aquele povo que estava entendendo o que era o evangelho de Jesus. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido. Paulo começa a discipular aquele povo, certo? Então ali ele fala: arrependam-se, mudam de atitude. Não é mais do jeito que vocês estão vivendo aqui, é desse outro jeito. O reino de Deus é diferente. E aí, mudando essa mente, expandindo essa consciência, né, tendo aversão ao pecado. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente está dentro do reino de Deus, quando a gente faz parte do reino de Deus, nós temos aversão ao pecado. O pecado tem que te incomodar. Não pode ser mais legal, não pode ser mais, né, fazer parte ali, andar de braços dados. Tem que ter aversão, porque a gente faz parte agora de um reino. Amém? Uma consciência diferente. A nossa consciência, ela muda, ela transforma. Quarto e último ponto aqui é a fé, que é o crer. Está escrito lá: creiam nas boas novas. Creiam nessa boa notícia que eu estou te dizendo. Creiam na obra de Jesus que aconteceu há 50 anos atrás, que era ali o contexto que Marcos estava escrevendo. Creiam no que aconteceu. Exerçam fé em Jesus. É necessário confiar absolutamente em Jesus e em suas palavras. Unindo então o arrependimento e a fé, é a porta que nós entramos no reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Dito isso, você vai falar: beleza, já entendi. Então agora eu faço parte do reino de Deus. Afinal, todo mundo já batizou aqui, amém? Né? Tirando quem vai agora de setembro, já batizamos, já entendemos, já tivemos essa mudança de consciência. Agora eu quero ir para um segundo lugar, onde nós vamos observar um dia de Jesus. E esse dia de Jesus nós vamos pensar algumas coisas de comportamentos do reino. Ali no livro de Marcos, os primeiros 9 capítulos, parece que ele está ensinando o tempo todo, expelindo demônios, orando, curando enfermos, fazendo isso o tempo todo, né? Só que Jesus é tão fantástico que ele conseguiu fazer isso em um dia. E aí nós vamos tirar alguns ensinamentos para a sua vida prática hoje. Estamos juntos? Vamos juntos? Vamos lá. O texto é um pouco longo, porque afinal conta um dia, né, de Deus, de Jesus aqui. E depois nós vamos pensar alguns pontos. Vamos lá. Passa para mim, por favor. Está pequeno aí? Está pequeno, né? Eu vou lendo aqui, tá bom? Marcos 1, 21 até o 39. Um dia do ministério de Jesus. Podemos? Vamos lá. Eles foram para Cafarnaum e logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus disse, né?
Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá as ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para um outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando na sinagoga e expulsando os demônios. Gente, Jesus tinha uma paciência melhor que a de Jó, vamos ser sinceros. O cara vai lá na sinagoga ensinar, tem que expulsar demônio. O povo acha estranho. Aí ele vai para a casa do amigo, a sogra dele está doente, ele tem que curar. Amém, Jesus veio para isso, né? Depois ele vai ensinar. Aí de repente a cidade inteira leva todo o povo demoniado na porta da casa dele. Puxa, fala aí, pastor Roberto, imagina como seria. Se fosse, né? Pensa bem como que era essa situação. Mas vamos pegar aqui alguns ensinamentos para nós, tá bom? Alguns princípios de Jesus mesmo. Prioridades da agenda, né, de Jesus. Comunidade de fé. Jesus priorizava o ensino. Percebe? Ele estava na sinagoga ensinando. Depois, mais para frente, ele fala: vou para outra cidade ensinar. Preciso pregar lá, porque eu preciso continuar. Então, toma isso como princípio para a sua vida também. Ensine a palavra de Deus. Um versículo, 2, para o seu filho, para a sua filha, para os seus parentes, para quem tiver. Arruma alguém para ensinar. Arruma alguém para ensinar, gente. Arruma um discípulo, arruma um vizinho, não sei. Arruma alguém. Rede social está aí. Abre o Instagram, começa a ensinar. Não tem mais desculpa para nós, não é verdade? Amém? Outro ponto, amizades espirituais. Amizades espirituais é importante para nós, porque ora eles vão estar juntos no meio da batalha, da guerra, expulsando demônios, chicoteando Satanás e tudo mais. Ora eles vão falar assim: vamos nos retirar para descansar. Nós precisamos ter amigos para comunhão, que nos sinalizem o momento certo das coisas. Tem hora que eu vou pegar do seu braço e vou falar: vamos para a guerra, meu amigo. Vamos lá, vamos atravessar o monte. Vamos chutar o balde, vamos lá, vamos fazer o que precisa. Tem hora que eu vou falar assim: vamos nos retirar para orar um pouco. Percebe? Precisamos ter pessoas ao nosso lado que nos ajude a ter esse caminho, a caminhar pensando em hora de parar, em hora de guerrear. Eu preciso, porque eu sou muito acelerado. Depois eu falo: opa, pera, acho que foi demais, me ajuda. Né? Amém? Precisamos desse tipo de amizade. Jesus tinha essas amizades aqui. A gente percebe isso no texto. Serviço à sociedade.
serviço que Jesus fez ali, curou enfermos. A sogra de Paulo estava com febre, Jesus foi melhor que Dipirona. Foi na hora, Dipirona leva 15 minutos para baixar a febre. Jesus só pegou na mão da mulher, levantou, e quando viu, a mulher estava servindo. Jesus é melhor que Dipirona, amém? Não é verdade? Jesus olhou, chegou lá, minha filha, vamos lá, seja curada, levanta. E a mulher foi servir. Podia ter descansado, né? Mas de certo ela devia ser teimosa igual eu, foi servir, não é não? Então, nós precisamos ser esses agentes. Eu e você. Descobriu que tem alguém enfermo, gente? Não titubeia, vai lá e ora. Oração simples. Jesus, eu sei que o Senhor sabe curar, o Senhor levou sobre si dores e enfermidades, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Acabou, a pessoa vai te dar um abraço, vai ficar feliz e vai seguir a vida. Ah, mas Deus não curou, Deus vai fazer, não é com você, é com Ele. É Ele quem faz, amém? O máximo que pode acontecer é Ele curar e você falar, obrigado Senhor. E aumentar a sua fé e você ser mais feliz e saber que você faz parte do reino de Deus. É natural do reino de Deus orar por enfermos. É normal, é comum. Nós vamos no médico, amém? Eu vou no médico também. Não tenho nada contra o médico, enfermeiro, está tudo bem, né? Mas nós vamos orar. Nós vamos primeiro andar conforme a consciência do reino de Deus. Está claro isso para nós? Amém? Eu falei de saúde, mas tem a parte de libertação também, né? A gente viu vários pontos onde Jesus expulsa os demônios e faz o que tem que fazer. Nós somos esses agentes também. Às vezes, numa conversa, a pessoa já é liberta. Às vezes, uma palavra que você fala, Jesus é o caminho. A pessoa já, é mesmo, é o caminho. É lógico que tem todas as suas etapas em relação a isso, mas o que eu quero trazer é que nós somos o agente do reino de Deus nessa terra, e Deus vai usar a nossa vida para trazer libertação para as pessoas. Amém? Não tem nada especial em mim ou em alguém. É dos filhos, é para todos. É daqueles que fazem parte do reino. Amém? Amém. Quarto ponto, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Às vezes os amigos precisam empurrar a gente para descansar, mas às vezes a gente precisa ter essa consciência também da solitude, do lugar do silêncio, do lugar da tranquilidade. Sabe, a casa do Pai, o quarto do Pai. Queridos, esse é o melhor lugar. Tem vezes que eu entro na sala do Pai e falo, Senhor, pá! E começo a chorar, né? Entra lá, Senhor, vamos, né? Não é fácil esse lugar, porque às vezes a gente acha que não está fazendo nada, a nossa mente acelerada, a nossa mente confusa, que tem ataque o tempo todo, vai dizer, está perdendo seu tempo aí, você está fazendo nada. Vamos fazer alguma coisa produtiva? Vamos produzir? Vamos? Aí você fala, não, produzir aqui com meu Pai. A gente precisa trazer isso como um ensinamento para as nossas vidas. Descansar essa mente acelerada. Estou falando para mim, tá? Não sei você não é assim, é só eu. Só eu que corro aqui, né? Minha mente 24 horas. Tire um tempo de comunhão e solitude com o seu Pai. Amém? E um outro aspecto de prioridade que Jesus tinha na agenda dele, olhando para esse texto, é a proclamação do Evangelho. Ele ensinava. Ensinar é um ponto, mas proclamar o Evangelho é um pouquinho diferente, porque o Evangelho ele vem para perdão e reconciliação e transformação. Então, quando você encontra uma pessoa numa conversa, escuta, você fala,
tenho uma boa notícia para você, tenho um novo caminho para você. Eu faço parte de um reino que é diferente desse reino, onde que fora dele o perdão é meio que não é válido. Pedir perdão é quase que uma ofensa. No meu reino não, pedir perdão é amor, é reconciliação, é amar. Amém? Então proclamar o Evangelho também sinaliza o reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Você está dentro do reino de Deus? Amém? Você faz parte dessa consciência nova que Jesus inaugurou, que Jesus começou. Quando vocês falam o reino de Deus já veio, é verdade, o reino de Deus veio lá em 2025 anos atrás. Veio sim, ele inaugurou. Esse é o primeiro versículo que diz: é chegado o reino de Deus. Ali ele começou. Só que o reino de Deus não está completo. Nós precisamos expandir o reino de Deus. E eu sei, na nossa consciência, quando se fala reino, nós imaginamos um território ali, onde aquele rei tem a sua jurisdição e ele faz ali as leis e governa ali, né? Se bem que para mim não existe nenhum governante, só existe um. Esses outros aí é usado por Deus. Tem uns ainda que a gente titubeia, né? Mas tá bom. Então, não é só na nossa cabeça aquela jurisdição. O reino de Deus, ele é algo de consciência, ele é algo espiritual. Ele está por toda a terra, sobre toda a terra tem o reino de Deus, certo? Você faz parte desse reino, você não vive somente de acordo com as ideologias que estão tentando implementar. E pode ser que até consigam, mas nós cantamos aqui que os reinos passarão. Queridos, vai acontecer, vão virar de ponta cabeça, vão dançar, vão subir, vão... A questão é a seguinte: se você faz parte do reino de Deus, preso, sozinho, Deus vai te usar. Nós queremos liberdade para proclamar o Evangelho, amém? Nós queremos isso, nós vamos lutar por isso. Isso faz parte da guerra espiritual de ampliar o reino de Deus. Mas eu ouvi o testemunho esses dias que eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, como pode isso ter acontecido? Então, vou contar para vocês rapidinho. Então, o carinha, uma pessoa foi presa, solitária, perseguição cristã, aquela situação ruim. E ele estava lá sozinho e ele disse, enfim, estava lá. E depois ele foi liberto e foi participar de uma conferência. Foi falar sobre o que aconteceu com ele e foi dizer ali as coisas que tinham ocorrido ali, né, no momento que ele estava de prisão. Ele falou, gente, eu orava dia e noite. O Senhor me dava pessoas, características de pessoas para orar. Gente daquela forma, daquele específico, o lugar onde as pessoas estavam. E eu me lembro de orar para uma pessoa assim, 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 e deu as características. E essa pessoa que ele deu as características estava nessa conferência e falou para ele, naquele dia eu senti uma oração diferente, minha vida foi transformada. Aquilo me encheu de esperança, sabe, expectativa, porque a gente não consegue controlar. Se Deus falar com a gente orar e fizer, Deus vai fazer. Eu já me vi acordando à noite e orando por situações mais malucas existentes. Vai saber, qualquer dia, né, qualquer dia Deus vai falar para mim, ó, lembra aquele dia? Então, é por causa disso. Lá no céu nós vamos descobrir a lógica de Deus, mas não importa agora. O importa é nós continuarmos sendo agentes de Deus, fazer parte do reino de Deus nessa terra, nessa localidade. Amém? Muito bem. Cadê aquele seu amigo que você conversou? Volta lá conversar com ele. E aí eu vou te fazer algumas perguntas, vou guiar aqui a sua conversa. Está junto dele de novo? Já está perto? Já? Vamos lá então. Pergunta para ele assim, como que está a sua agenda? Pergunta aí.
Agora, um pouquinho mais. Nessa agenda, você consegue perceber o reino de Deus? Pergunta aí, conversa aí sobre isso. A segunda pergunta é nessa sua agenda que o sistema desse mundo traz, o seu trabalho, suas questões, nessa agenda, o quanto do reino de Deus tem nessa agenda? O quanto você consegue perceber o reino de Deus? Ok? Tudo bem? Difícil, né? Vai lá. Domingo de manhã, fortalece aí. Onde está o reino de Deus na sua agenda? Se tiver muito livre, eu vou te arrumar o que fazer, tá? Muito bem. Conversaram rápido. Vocês parecem que não é crente, gente. Fala rápido. Crente fala pra caramba, né? A última pergunta que eu vou te fazer agora, e você compartilha com o seu irmão, é: a partir dessa palavra, a partir desses 5 pontos que eu trouxe, dessa exemplo de vida que Jesus nos deu, desse reino, dessa consciência, o que você vai mudar para a partir de amanhã ser o embaixador do reino de Deus? O que você vai mudar de prática no seu dia a dia? Conversa aí. Pode ser que nessa conversa você diz: mas eu já faço algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Depois vocês dão de modelo aí para nós, né? Mas você pode se olhar agora também e falar: eu acho que eu posso mudar isso, eu posso mudar aqui, eu posso ter mais tempo de solitude, eu posso procurar alguém para ensinar, eu posso... O que eu posso fazer? Desses 5 pontos que a gente conversou. É um desafio para nós, né? É um desafio. É um desafio. Para mim também, queridos. Para mim também. Para finalizar, queridos, nem tinha pensado em falar isso, mas o Senhor nos chamou para junto dEle, para estar com Ele. Ele chamou os discípulos para estar com Ele. Viver no reino de Deus é privilégio do discípulo. Se você vive no reino de Deus e tem paz, ainda que lutando com esse sistema, é um privilégio estar com Jesus. Amém? Convide pessoas para ir na sua casa. Convide amigos. Vai lá em casa comer um café com bolacha. Jesus vai te dar uma palavra, queridos. Deus vai te dar uma coisa para você alimentar a alma daquela outra pessoa. Porque você tem. Pense que você tem a vida. Você tem a vida. Porque você está junto dEle. Deus está junto contigo? Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus. Se tiver Lígia, o louvor aqui para a gente finalizar. Essa palavra falou com você? A partir de amanhã nós vamos mudar? Vamos, a partir de amanhã. Não deixe para mudar depois, porque senão a gente procrastina e não faz nada. Amanhã, queridos. Feche os teus olhos.
Pai, obrigado pelo privilégio de ter te conhecido. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por nós sermos chamados filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor está conosco. O Senhor nos chamou para perto de Ti. Nós fazemos parte do Teu reino. Ainda que vivendo nessa terra confusa, cheia de coisas, Senhor, abre uma janela na nossa agenda, que nós possamos ter tempo de solitude contigo, que nós possamos ter tempo para orar, para ensinar, para trazer cura para as pessoas. Senhor, nossa vida depende de Ti, Pai, para viver aqui. Nós só temos uma forma de viver nessa terra, é com a Tua presença. Então eu oro para que em nome de Jesus os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito Santo, sejam cheios da Tua presença. Enche a vida deles agora em nome de Jesus, com óleo fresco vindo do céu, em nome de Jesus, para que eles possam durante a semana derramar nas vidas dos seus filhos, nas vidas dos maridos, na vida dos pacientes, nas vidas dos clientes, Senhor, na vida dos colegas, em quem estiver ao redor deles, vejam e saibam que há um Deus, que há uma vida, que há Jesus por nós. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma boa semana com Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando já